Olá, amigas e amigos do canal História do Brasil como você nunca viu. Amigas e amigos e associados também do Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora, o ID, né? Nosso estimado ID. E amigos e amigos de toda a vida aí que me assistem nesse micro vídeo que eu vou fazer hoje, 29 de julho de 2024. Nós temos hoje os 178 anos de nascimento de Dona Isabel do Brasil, que é a popular Princesa Isabel, como é conhecida, não é? Eu resolvi fazer uma mínima fala sobre essa data importante, que é completamente esquecida. Hoje pela manhã fui entrevistado na Rádio Rio de Janeiro, AM, uma rádio mantida por uma fraternidade espírita, kardecista, imagino eu, e retomei aí um contato de 20 anos atrás, não é, com a jornalista Vânia Barbosa. E me senti tocado em falar para vocês sobre essa data de hoje, que no século XIX era uma data de grande gala na corte imperial do Rio de Janeiro, porque era o aniversário da princesa imperial, herdeira, futura sucessora de Dom Pedro II. Acho que hoje em dia não tem a menor memória, né? Não se faz nenhuma memória dessa data. Uma data que, como o professor Eduardo Silva lembra no livro dele sobre as camélias do Leblon, sobre o quilombo do Leblon e a fábrica de camélias do Sr. Seixas, foi uma data comemorada com especial relevo em 1888 e 1889 pelos antigos escravizados que se tornaram cidadãos com a lei de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea. Comento isso porque 29 de julho, portanto, é o aniversário de nascimento de Dona Isabel. Nosso Instituto Dona Isabel organizou com o Museu Imperial em Petrópolis, o Instituto Histórico de Petrópolis, já vários eventos alusivos à vida e obra de Dona Isabel. Mas essa data, 13 de maio, 29 de julho, mas essa data do dia de hoje é curioso isso, né? Ela fica no apagamento porque Dona Isabel é uma nulidade, não é? Nos estudos históricos da transição do 19 para o 20 no Brasil. É por isso que a data do aniversário dela, na biografia que se passa para o grande público, não é famosa, e sim somente o 13 de maio. Porque no 13 de maio, como se sabe, ela sancionou a Lei Áurea. Mas o dia de hoje, que foi, como eu disse, muito comemorado, em 1888, 1889, quando já se dava a transição do segundo reinado para o terceiro reinado, ele passa em albis, como a gente fala em latim, né, em branco completamente, porque ninguém se lembra mais que hoje é o aniversário natalício de Dona Isabel, e que esse, né, seria justamente o feriado nacional num terceiro reinado, né, que deixaria de ser o 2 de dezembro, aniversário de Dom Pedro II, e passaria a ser o 29 de julho, aniversário de Dona Isabel. É curioso isso, como eu disse, é uma data caída completamente no esquecimento. Vocês vão ver aí postagens de internet, né? Mas sem nenhuma... O que a gente costuma dizer, a professora Fátima Argon e eu, a gente fez esse livro, Alegrias e Tristezas, tentando dar ao Brasil, aos brasileiros, o máximo de respostas possíveis sobre quem foi Dona Isabel, quem foram os isabelistas, os abolicionistas ligados a ela, mas sempre é necessário que a gente continue, sempre é necessário investir em mais pesquisa, como a gente nunca deixou de fazer. E aí, pessoal, eu diria que esse apagão na memória nacional, essa falta de investimento em instituições de memória, instituições que trabalham a história do Brasil, não tem a ver só com Dona Isabel, evidentemente, tem a ver com todos os brasileiros que tiveram algum papel na história do Brasil, né? No caso dela, existe uma má vontade de historiadores também trabalharem a personagem, alguns, né? Assim como a boa vontade de outros, claro, mas há também um incômodo, não é? Há um incômodo com a personagem. Houve, e a gente estudou muito isso aqui nesse livro, houve um incômodo de ela ser mulher por parte dos homens, historiadores,
houve o incômodo de ela ser uma católica altamente engajada. Agora, há até entre mulheres algum incômodo com Dona Isabel, isso é um pouco mais assim espantoso, que é com projeções que se fazem na pessoa dela. Por exemplo, uma dessas projeções é de que ela era uma recatada e do lar. Bela não era, porque não pode nem se colocar isso, que Dona Isabel não era bonita fisicamente. Mas recatada e do lar, coisa que não é real, quer dizer, coisa que não corresponde à realidade fática e histórica do Brasil. Ela podia amar muito o governo da sua casa, mas ela tinha um império para governar na ausência do pai e no futuro reinado dela, que era o que chegaria. Nesse livro a gente esmiuça isso, minudencia tudo isso, mas a historiografia é assim mesmo, quer dizer, é uma coisa que demora, né, até as pessoas apreenderem, né, não só aprenderem, mas apreenderem os conteúdos que as pesquisas mostram. Não é? Há muita pesquisa que lastreia essa nossa pesquisa que publicamos, como, por exemplo, meu amigo professor Robert Taibert Jr., da Federal de Juiz de Fora, que esmirilhou o catolicismo de Dona Isabel. Há muita coisa, mas sem dúvida é difícil, eu noto o quão é difícil para as pessoas entenderem o papel de Dona Isabel na história do Brasil. Por quê? Dizemos nós no livro. Porque, de um lado, você tem os, digamos assim, os veneradores dela, não num aspecto teológico, doutrinal correto, que seria de uma beatificação e canonização, uma coisa que é da alçada da igreja, né? E da igreja católica, dos seus organismos internos, etc. Não isso, mas de caricaturistas de Dona Isabel, como a gente explica no livro. Então há os que a exaltam como uma caricatura, né? A gente fala muito disso no livro, que são os aduladores, né? Os veneradores dela caricatamente, e há os que a detratam também caricatamente. Então Dona Isabel, a princesa Isabel, esse personagem aí, é uma caricatura de Dona Isabel, né? Porque a princesa Isabel, que é conhecida da população por esse nome, é ignorada completamente por essa mesma população. O que a população brasileira sabe é que uma princesa de nome Isabel assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão. E acabou a história. Essa personagem, Princesa Isabel, e Dona Isabel do Brasil, não é? Que está aqui nesse livro, na sua própria autobiografia, são distintas. A gente explica isso nesse livro. Elas não são a mesma pessoa, a mesma personagem histórica, porque a Princesa Isabel é uma personagem quase, dizemos nós, feérica, ou seja, da fantasia, das fadas, etc. E ela não é isso na vida, na existência de Dona Isabel. Ela não foi essa nem fada, né? Nem nulidade, né? Nem personagem menosprezível, não é? Nada disso. Ela foi muita coisa, inclusive no exílio ela foi imperatriz do Brasil exilada, assim considerada por toda uma colônia de brasileiros que vivia na França, muitos dos quais se autoexilaram para que Dona Isabel tivesse essa corte, se exilaram junto com a família imperial. Então o que eu iria comentar com vocês hoje, muito brevemente, porque é uma data que sim, passa em brancas nuvens, mas que a gente que tem um compromisso com a história do Brasil, a gente não deveria permitir isso, não é? A gente não deveria permitir que essas datas que têm alguma importância histórica, não é? Elas passassem em branco e a gente não tivesse acesso a conteúdo, a conhecimento verdadeiro, não é? Lastreado em pesquisa, etc. E lesse coisas aí que tem na internet que não, enfim, são só informações, né? Não é nada formativo, é somente informativo. Com isso, eu me despeço aí até nosso próximo encontro.